Imagine o quão legal seria receber dinheiro na sua conta sem precisar trabalhar. E melhor ainda, receber esse dinheiro em dólar, a moeda mais forte do mundo. Mesmo parecendo algo absurdo de ouvir, isso é possível através da criação de uma renda passiva em dólar. Você pode formar uma renda passiva através dos dividendos que são pagos pelas empresas da Bolsa Americana. Os dividendos são parte do lucro de determinada empresa. E quando você investe em ações dessa empresa, você passará a receber esses dividendos. E quanto mais ações você tiver, maior será sua renda passiva. Por isso é que nesse vídeo eu vou te mostrar como você começa a investir na Bolsa Americana e principalmente como você escolhe, como você faz para criar e gerar uma renda passiva em dólar lá nos Estados Unidos e depois traz aqui para o Brasil vezes 5, né? Porque o dólar tá 5, 6 reais aí. Tudo isso, como vocês sempre me conhecem aqui, de forma bem simples, didática, mostrando imagem, gráfico, o que for preciso na prática também. O primeiro passo que você vai precisar fazer é abrir uma conta numa corretora. E não pode ser qualquer corretora que você conhece por aí. Isso é extremamente fácil e seguro de se fazer hoje em dia, tá? E que nem eu falei para vocês, as corretoras que hoje vão te dar acesso à Bolsa Americana não é qualquer uma que tem aqui no Brasil. Então as principais e que eu acho mais interessante hoje, de acordo com o que elas entregam, com o que elas têm ali dentro, são a Avenue e o Banco Inter. Existem outras corretoras, como a própria Sportfy, que tem uma taxa de corretagem um pouco menor. Você vai ter uma Nomad também, só que para investimento eu não acho muito interessante, então iria mais para Banco Inter caso fosse escolher ela. Eu tenho vários vídeos aqui no meu canal se aprofundando em todas as corretoras, eu vou deixar aqui para vocês caso queiram se aprofundar em algum momento. A partir do momento que você abrir conta numa dessas corretoras, que é super fácil, você faz rapidinho em um dia só, você vai fazer uma transferência em real mesmo, em Pix, para essa corretora. E lá dentro dessa corretora você vai converter em dólar. Então na própria corretora que você abrir conta, você já consegue converter esse Pix que você mandou em real em dólar, porque é em dólar que você vai conseguir comprar os ativos lá fora e gerar essa renda passiva em dólar também. Então não dá para você comprar, investir no exterior, na Bolsa Americana com real, tá? Tem que converter para dólar dentro dessas corretoras mesmo, super fácil, com um clique você já consegue fazer isso. Bom, depois que você criar a sua conta, mandar seu dinheiro, comprar dólar lá dentro dessas corretoras, você agora vai buscar ativos geradores de renda, que é o ponto principal que a gente vai mais bater na tecla desse vídeo aqui. E quando eu falo investir em ativos geradores de renda é super fácil, tá? Eu tô falando principalmente de ações que pagam dividendos. E para você encontrar essas empresas que pagam bons dividendos, você precisa saber o que é um dividend yield, que é o que eu vou mostrar exatamente aqui agora. O dividend yield é simplesmente o quanto aquela empresa ela paga anualmente sobre o valor que você tem investido nela. Então nessa exemplo aqui que eu tô trazendo da empresa 1, você investiu $500 em qualquer empresa que tem um dividend yield de 1,5% ao ano. Isso quer dizer que no ano você vai receber $7,50 sobre esse investimento que você fez. E por mês vai dar aproximadamente 0,6 cents, que totalizam os $7,50 anuais. E só para vocês entenderem, quanto maior for o dividend yield, mais você vai receber financeiramente desses dividendos. Então se você investir os mesmos $500 numa empresa que ao invés de pagar 1,5% de dividend yield, pagar 4%, você vai acabar recebendo muito mais em dividendo. Então no caso $20 por ano ou $1,67 por mês. No site do Status Invest você pode procurar por qualquer empresa da Bolsa Americana, seja Coca-Cola, McDonald's, a que você queira pesquisar mesmo. Quando você pesquisar, você vai vir aqui nessa parte logo de cara que chama Dividend Yield, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Esse é um exemplo, a Thermo Fisher aqui, é um exemplo de uma empresa que paga poucos dividendos, pode ver aqui 0,21%. Esse é um tipo de empresa que não é gerador de renda, tá? Ele é totalmente pro outro lado, que é de crescimento. Então você vai ter sempre duas opções, uma de dividendos, que é o que a gente quer buscar agora nesse vídeo, para você gerar renda em cima deles, ou os de crescimento, que é o caso desse ativo aqui, que paga menos dividendo, tá? 0,21% ao ano, é quase nada. Diferente se você pesquisar uma Coca-Cola da vida e ela vai mostrar que tá pagando um dividendo de 2,8% ao ano em dólar. Então de todo o dinheiro que você colocar, você vai receber quase 3% ao ano em forma de dividendos. Outra coisa muito interessante que vocês precisam ver antes de comprar qualquer empresa de dividendos, né, que realmente traga essa geração de renda para você, é o chamado de payout, que também é muito simples. O payout ele é uma fórmula que vai dividir simplesmente os dividendos pagos pela empresa sobre o lucro total que ela gerou. Então se você tiver uma empresa aqui que, por exemplo, teve um lucro de $500 milhões e pagou $35 milhões em dividendos, ela tem um payout de 7%.
ou seja, é o quanto ela pagou de dividendos em cima do lucro que ela gerou. O mesmo exemplo aqui, só que agora com uma empresa que pagou mais dividendos, né, 400 milhões em cima dos 500 milhões que ela gerou de lucro, isso dá um payout de 80%, ou seja, empresas que têm um payout acima de 50% normalmente são consideradas boas pagadoras de dividendos e que têm um foco nisso, em te gerar renda. Então é interessante você tomar cuidado, se você quer ativo gerador de renda, em não comprar empresas que pagam payout abaixo de 50%, como foi o caso desse exemplo aqui. Para você ver esse indicador na prática, você pode entrar no site do Status Invest e procurar por qualquer empresa. Você vai descer a página um pouquinho mais, e aqui embaixo você vai encontrar payout da NE, ou seja, a média aqui é 61%. Ou seja, essa empresa de energia que é negociada lá na Bolsa Americana paga 61% do lucro que ela gera anualmente em forma de dividendos. Agora, se a gente for para uma outra empresa que tem um foco totalmente diferente da anterior que eu mostrei para vocês, no caso aqui agora mostrando a Nvidia, ela tem um payout de 9,46%, ou seja, quase 10%. É muito baixo, tá? É uma empresa que foca totalmente no crescimento, na valorização, ao invés do pagamento de dividendos. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês podem encontrar empresas, ações para vocês estudarem que pagam bons dividendos. Como que você encontra elas para começar a estudar, já que você não sabe talvez nada ou nem sabe onde procurar. Então, olha que dica legal que eu vou passar para vocês aqui. Vocês vão entrar no site do Status Invest, vir aqui na parte internacional e clicar aqui na parte de busca avançada quando você vê a parte de estoques aqui, ou seja, que são ações. Clicando, você vai ter aqui vários indicadores legais para você fazer filtro e ele te dá uma busca das ações que relacionam com o que você esteja pesquisando. Então eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, vou colocar um dividendo yield aqui de acima de 3%, ou seja, vai filtrar bastante empresa que não paga dividendo, vai tirar todas elas. E aí, dois indicadores que é legal vocês sempre colocarem pelo menos 1%, 2%, que é o crescimento, esse CAG aqui é o crescimento da receita dos últimos 5 anos da empresa. Então é legal a empresa estar crescendo receita, porque uma empresa que paga dividendos, ela precisa continuar recebendo dinheiro para te pagar, então ela precisa estar crescendo a receita. Então eu vou colocar aqui que a empresa tem que crescer no mínimo 1% ao ano a receita dela. E aqui na parte do lucro, que é onde realmente gera o dinheiro dela para ela te pagar em dividendos, eu vou colocar 3%, tá? Vou ser um pouco mais rigoroso aqui com a empresa e eu quero que ela cresça pelo menos 3% ao ano o lucro dela para ela continuar me pagando esses dividendos. E aqui nessa parte de valor de mercado é o tamanho da empresa. Então quanto maior o valor que você colocar aqui, você vai pegar sempre empresas maiores, tá? Então no caso aqui eu vou colocar empresas acima de 50 bilhões de dólares, tá? Então você vai nichar bastante aqui, vai pegar empresas mais consolidadas no mercado para correr o menor risco possível. Então quanto maior o valor de mercado que você colocar aqui, mais a empresa é consolidada e menor é o risco dela. Então eu vou colocar aqui em buscar, depois de fazer esses pequenos filtros, e ele vai trazer uma seleção de empresas para eu estudar. Já de cara aqui você vai ver algumas muito interessantes para você estudar, já dando dica para vocês. A Bev, Royal Bank, TD Bank, são empresas aqui que, por exemplo, custam 64 dólares, 80 dólares, 160 dólares. Lembrando que na Bolsa Americana você pode comprar fracionado, a gente já vai falar sobre isso, você vai entender que com pouco dinheiro você já consegue investir. E você vai ter outros indicadores, né, como o dividendo yield dessa empresa, né, então você vai poder comparar entre outras aqui. E várias páginas aqui, várias outras que você pode ir vendo. Lembrando que se você clicar em qualquer um desses ativos, você vai para uma página só desse ativo, para olhar todos os números, tudo certinho, então já é um bom começo. E claro, esses filtros aqui que eu fiz não é escrito na Bíblia que tem que ser feito assim, você pode fazer da maneira que você achar mais interessante. Outra opção de empresas boas para vocês estudarem de dividendos são duas. As dividend aristocratas que a gente fala lá fora, vocês vão entender que desgrama é essa aí que eu tô falando, e a dividend kings, tá? O que é isso? São classificações que eles dão lá fora para empresas que pagam bons dividendos há muito tempo. Então, para aristocratas, são empresas que pagam dividendos há pelo menos 25 anos consecutivos. Então, é bem difícil achar uma empresa assim. Se você achar, é interessante você estudar, porque ela tem uma recorrência muito legal. E as Kings, as Dividend Kings, são empresas que pagam dividendos recorrentes e crescentes há mais de 50 anos, tá? Então, são as reis aqui, são as bem legais para você estudar também. No próprio Google, você pode vir aqui e pesquisar por Dividend Aristocrats. E você logo de cara, descendo um pouquinho a paginazinha, você vai achar aqui uma lista com todos eles, ó, List of Dividend Aristocrats. Você vai clicar aqui e aí basicamente ele vai te mostrar todas as empresas que estão pagando dividendos aí há mais de 25 anos. Então tu vai ter várias aqui, ó, Dover, Genuine Parts, Procter & Gamble, que é a P&G,
né? Todas essas para você estudar e já é um bom norte aí para você ter empresas boas pagadoras de dividendos. E a mesma coisa, se você pesquisar Dividend Kings no Google, ele vai te trazer uma lista aqui das empresas que pagam dividendos e crescem esses dividendos há no mínimo 50 anos consecutivos. Então você vai achar empresa como a 3M aqui que paga 66 anos de dividendos, a ABM 55. Então é um outro rumo aqui que você pode ter para começar a estudar. Cara, como eu queria ter essas dicas que eu tô passando aqui para você no começo. Ah, e só deixar um spoiler, no finalzinho desse vídeo eu vou dar um presente para vocês, então fica até o final. Bom, aí que nem eu falei para vocês, qualquer pessoa consegue investir, porque lá fora na bolsa americana a gente tem os ativos fracionados. O que é isso? Você não precisa pagar 100 dólares numa ação da Apple para ter as ações da Apple e passar a receber dividendos que a Apple vier a pagar. Você pode comprar 0,1, 0,001 daquela ação daquela Apple e pagar um valor representativo menor do que 100 dólares, por exemplo. Então eu trouxe alguns exemplos na prática aqui para você entender. Vamos supor que você tem uma empresa que custa 160 dólares e que você comprou uma ação inteira dela, ou seja, você pagou 160 dólares para ter uma ação inteira dessa empresa aqui, exemplo. Então quando ela for pagar os dividendos, essa empresa vai te pagar o valor total. Ou seja, se a empresa pagar 1 dólar e 48 de dividendos, você vai receber 1 dólar e 48, porque você tem uma empresa, uma ação inteira daquela empresa. Vamos supor aqui, então, outro exemplo. A gente tem aqui a mesma empresa custando 160 dólares, só que aí você fala assim, ah, eu não consigo comprar ela inteira, eu consigo comprar metade dela, que seria 80 dólares aqui, né, metade de 160. Ou seja, você compraria 0,5 cotas dessa ação inteira. Ou seja, se a empresa fosse pagar 1,48 dólares de dividendos por ação, na verdade você vai receber 0,74. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui que é o seguinte, vocês podem fracionar as compras de vocês para até 0,1, né? O mínimo é 5 dólares que vocês têm que investir, tá? Então empresas que custam 160, empresas que custam 200, 300 dólares, vocês já conseguem comprar com a partir de 5 dólares. E vocês recebem dividendos comprando ativos fracionados, só que logicamente proporcional ao que você comprou. Isso é excelente para você começar bem. Outro ponto que eu não posso passar batido e é super simples e rápido de falar para vocês, é que lá fora na bolsa americana existe uma tributação de 30% em cima dos dividendos que você recebe. Então, se uma empresa pagou 10 dólares de dividendos, na verdade você vai receber 7 dólares na tua conta líquido para você utilizar, que já é descontando os 30%, ou seja, 3 dólares em cima dos 10 que você iria receber. Quem faz a tributação, ou seja, pega essa tributação e recolhe, etc., é a própria corretora. Então você não precisa ficar descabelado aí correndo atrás disso. A própria corretora vai já tirar o imposto e te depositar, colocar na sua conta lá disponível para você utilizar o dividendo já sem um imposto, tá? Então o dividendo que cair na tua conta já é o livre que você pode utilizar. Eu tenho aqui um vídeo no meu canal recente, até por sinal, falando sobre imposto, como que você declara, tudo certinho, bem fácil. Vou deixar o link aqui em cima caso vocês queiram se aprofundar. Agora eu vou comentar para vocês algumas estratégias que vocês podem utilizar para criar uma carteira boa geradora de renda. Estratégias que eu gostaria de ouvir quando estivesse começando, hein? A primeira delas é que você não necessariamente precisa comprar só ações para sua carteira para receber esses rendimentos em dólar. Você pode comprar também os famosos ETFs, que são quase fundos de investimento, né? Uma cesta de ações ali que colocam várias dentro. Ou REITs, né? Que são os fundos imobiliários americanos. Todos eles pagam os dividendos, né? Então, os fundos imobiliários americanos, que são os REITs, compram vários imóveis, alugam, recebem os aluguéis e te pagam em forma de dividendos. Então você pode diversificar entre essas classes. Então, só para vocês não saírem de mão vazia e terem exemplos aqui, um site bem legal para vocês pesquisarem sobre ETFs na bolsa americana é o ETF.com. Esse aqui, por exemplo, é um ETF que eu acho bem legal de dividendos, que é o Nobel, né? Ele paga aí bastante dividendo e tem várias empresas, né, dentro dele. Acho que 100 empresas aqui dentro. Você tem outros ETFs interessantes, como esse DHS, que é um ETF que paga dividendos mensais e tem várias empresas interessantes dentro dele. Ou o próprio JIP, que é um ETF também que paga dividendos mensais e que tem várias empresas também interessantes e uma gestão do JP Morgan. Agora, indo para a parte dos REITs, que são os fundos imobiliários americanos, eu gosto muito desse site chamado All REITs. Vocês podem entrar aí, pesquisar sobre os REITs e entender mais sobre eles. Um que eu acho muito interessante é esse REIT Income, que é o ticker O. Ele paga dividendos todos os meses, tem mais de 11 mil imóveis dentro dele e são muito interessantes para você estudar. Outro bem legal é o Prologs, que compra galpões e paga dividendos aí também, só que trimestrais. E um outro também bem interessante é o Vice, que compra aí vários cassinos, grande maioria deles em Las Vegas. Outra estratégia bem interessante que você pode utilizar é comprar ativos que pagam dividendos em meses diferentes. Então você pode ter um que paga em mês de janeiro e fevereiro, outro que paga em março e abril, outro ativo que paga taranã, taranã. E assim você vai ter empresas que pagam dividendos todos os meses na sua carteira. Mas, Léo, como que você
sabe qual que é a frequência de pagamento de dividendos? Como eu sei se aquela empresa paga mensal, trimestral e quais meses ela paga? Então, para isso, você vai entrar num site chamado dividend.com. Excelente, tá? Então você vai pesquisar pelo nome da empresa que você quer ver. Eu vou pesquisar pela essa luz aqui, que é bem legal por sinal. Ao carregar, vocês vão ver algumas informações importantes aqui, como o payout da empresa, que é aquilo que eu expliquei para vocês, a frequência de pagamentos desses dividendos, então a luz tem 49 anos de pagamento, e aqui embaixo vocês vão ver a recorrência de pagamentos desses dividendos, 49 anos, e aqui a frequência dos pagamentos de dividendos, ou seja, trimestral, tá? Se vocês pegarem quarterly é trimestral, se fosse mensal estaria escrito monthly aqui, ou seja, pagaria todos os meses. No caso desse, paga a cada 3 meses, ou seja, trimestral. Então você tem todas as informações aqui da empresa. Além disso, se você descer um pouquinho mais essa página, você vai encontrar aqui os meses que essa empresa paga. Então no caso aqui, mês 5, mês 8, mês 11. E normalmente ela repete isso ao longo dos próximos anos. Então você pode pegar empresas que pagam sempre em meses diferentes de que uma está pagando, para sempre receber todos os meses. Nessas duas imagens que eu estou mostrando aqui para vocês, é um exemplo na prática. Aqui são 36 ações que pagam em meses diferentes. E que você tendo elas, você vai receber todos os meses vários dividendos de 3 empresas. São empresas também que vocês podem dar uma estudadinha. Aqui já é um outro exemplo, é você pegando cada empresa que paga em um mês, e aí você vai comprando essas 12 empresas aqui que vão te pagar cada em um mês diferente, ou seja, você vai receber dividendos todos os meses comprando essas empresas aqui. Starbucks, JP Morgan, PepsiCo, McDonald's, olha que legal esse tipo de estratégia. E aí uma coisa interessante que você tem que entender é o efeito bola de neve, que é basicamente o quanto isso pode gerar de potencial para o longo prazo. Aqui a gente tem um exemplo de uma empresa chamada Royal Bank, que é um banco canadense muito grande que paga dividendos. Ela custa 98 dólares a ação dela. Se você comprar uma ação só, você vai investir 98 dólares e vai receber aí 0,95 dólares no total, porque você tem uma ação e ela paga 0,95 por ação. Quando você aumenta para 5 ações, você passa a receber 4 dólares e 75. Quando você aumenta para 104 ações dessa mesma empresa, você vai passar a receber 98 dólares de dividendos, o que equivale a mais uma cota dela. Então isso mostra para vocês que o reinvestimento dos dividendos, ou seja, recebeu 98 dólares de dividendos, recompra mais daquela empresa, porque aí no seu próximo mês você vai receber mais dividendos, aí você vai lá e recompra de novo, e você vai gerando uma bola de neve. Então, por exemplo, com 200 ações dessa mesma empresa, você vai receber 190 dólares. São quase 2 cotas dessa mesma empresa que te pagou dividendos. Você pode pegar esses dividendos recebidos e recomprar quase 2 cotas de novo dessa empresa para receber mais no mês que vem. E é isso que vocês têm que fazer pro longo prazo. E aqui vai uma surpresa que eu preparei para vocês. Eu gravei um aulão incrível sobre geração de dividendos em dólar, como você faz para criar uma máquina de dividendos em dólar na sua carteira de investimento no exterior. Nesse aulão eu vou passar várias dicas incríveis de dividendos que eu gostaria muito de saber, coisas que eu não falei nesse vídeo, que você vai poder utilizar na prática, que vai te gerar cada vez mais renda para você sem fazer nada. E o melhor de tudo, esse aulão é gratuito. É só você clicar aqui no link aqui embaixo e assistir esse aulão de presente que eu dei para você. Eu tenho certeza e eu duvido que depois de assistir esse vídeo e aquele aulão e você colocar em prática, você vai virar uma máquina de renda passiva em dólar. Então tá esperando o que para ver esse aulão? Pelo amor, eu não coloquei em nenhum outro lugar, é especial para você que tá vendo esse vídeo aqui. É só clicar aqui embaixo e assistir, e depois me conta o que você achou daquele aulão de dividendos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e dessa surpresa bônus que eu trouxe para vocês grátis, que é o aulão que tá aqui embaixo. Não esqueça de deixar a curtida e compartilhar com seus amigos que querem gerar essa renda passiva em dólar. Lembre-se, o longo prazo é o seu maior amigo. Você vai gerar muito dinheiro se tiver com a cabeça lá na frente. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais.